Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje aqui na Casa Maria de Nazaré tivemos o nosso queridíssimo Gilberto como palestrante. Então, Gilberto, a minha pergunta para o senhor é: nos tempos atuais estamos vendo muitas revoltas, discriminação, muita gente morrendo e sofrendo, sendo maltratada, agredida. E principalmente nossos irmãos homossexuais. Estamos vendo uma manifestação contra essas pessoas. Então nós, como pátria do Evangelho, como coração do mundo, por que estamos tendo essas atitudes ainda com essas pessoas, que também são nossos irmãos? Bom, vamos aqui iniciar com Jesus. Eis que um homem fez a plantação de trigo, e durante a noite veio o inimigo e semeou o joio. E agora o que fazer? Porque o joio está crescendo junto com o trigo. E eles são parecidos. Senhor, devemos arrancar o trigo? Não, deixar crescer junto. Porque no momento da colheita, conseguiremos separar o que é trigo e o que é joio. Por que disso? A planta tem uma maneira de se manifestar. O joio, mesmo tendo um pouco de cisânia, que é um pó venenoso que tem dentro dele, produzindo, ele se permanece a haste rígida em pé. O trigo, quando ele produz, ele se dobra, porque tem muitos cachos e muito trigo. E aí é fácil de recolher primeiro o joio e depois o trigo. O que estamos passando, não só no Brasil, mas no planeta Terra, como um todo, nós estamos observando. Jogadores colocam banana nas costas deles, lá nos campos de futebol. A estrutura na Europa de não aceitar pessoas de outras nações, acolhendo-os numa situação de dificuldade. E no Brasil, coisa que achávamos que não existia, mas ela era escondida, que a imprensa não demonstrava, situações de tratamento por falta de caridade e de amor. É a separação do joio e do trigo, por falta de entendimento do que são essas pessoas. Na Terra sempre existiu essa questão de dificuldade de gênero, ou vamos dizer assim, conflitos com a sua sexualidade, mas não era tão divulgado e tão aberto como hoje, porque eram assassinados escondidos, eram colocados em calabouços ou simplesmente lançados no precipícios para ficarem longe das suas famílias ou da comunidade. Hoje, com o caminhar do processo de aceitação, de pacificação humana, começamos a entender que é uma transição. Nós não conseguimos fazer uma mudança substancial do ser de uma encarnação para outra. Não é possível se transformar de joio para trigo de imediato. É preciso um cruzamento, uma preparação laboratorial, uma separação de alguém que entenda, para poder aquelas sementes irem se enxertando, e você pode ter num determinado período um trigo venenoso e não totalmente um joio. O que eu quero dizer com isso especificamente? Não é possível um ser humano que hoje é homem, hétero, ele reencarnar na próxima existência e ele vir num corpo feminino e se comportar automaticamente como feminino. Porque a nossa escola ensina que a natureza não dá saltos. Por que se existiu esse entendimento da questão dos estudos que estão fazendo uma festa muito contrária da realidade? O estudo da condição de gênero é para entender como tratar essas pessoas, para respeitá-las. Não tem nenhum objetivo de mudar o instinto natural de cada ser. O espírito vem com aquilo que ele é. Então as agressões é exatamente a chamada ignorância. É o joio comprometendo a convivência. Mas deixemos crescer junto, porque a Divina Providência vai saber o que fazer nessas situações. E nós, enquanto espíritas, temos uma noção clara do porquê das agressões, do porquê da dificuldade ou da falta de entendimento. Então, em resumo, as agressões aumentam porque na transição vai haver uma separação. Se somente ficarão aqui os mansos e pacíficos, então os agressores que aí se encontram, nós podemos ficar tranquilos, porque eles jamais terão oportunidade nesse planeta que está caminhando para a regeneração. Daí, meu querido, a sua pergunta é de muito valor no dia de hoje. A pátria, coração do mundo, pátria do Evangelho, o Brasil, está passando por revolução. Quando nós recebemos uma notícia não tão boa, nosso coração acelera. Quando sabemos que um parente nosso foi para o outro lado da vida, mesmo espírito, nós ficamos abalados, chateados. Quando acontece um problema na casa, quebra alguma coisa, nosso coração acelera e nós começamos a ter uma série de estrutura mental para fugir, que é a parte instintiva do animal que somos nós ainda. Essa transição está provocando isso. Há um turbilhão nesse processo de relacionamento, de saber como fazer e o que fazer. E o nosso sistema educacional, ele está perdido, porque as coisas estão mudando conforme a providência divina quer, mas nós humanos, por egoísmo, por ignorância, por soberba, achamos que o modelo deve ser o mesmo.
Olha, se encontrar na sua família alguém que tem uma orientação sexual diferenciada, tente olhar não com os olhos humanos, porque ele destrói, a traça, a ferrugem e corrói, mas olhe com o olhar da alma, do espírito. Aí você vai compreender que se formos olhar o processo reencarnatório, a nossa vida é uma só, mas as existências sucessivas, nós podemos ter uma enquanto homem, outra enquanto mulher, uma enquanto africano, outra enquanto japonês, enquanto sírio, americano, caucasiano, não importa. Iremos migrar, mas a mudança não se dá de forma estupenda, até porque o amor de Deus é paciente e homeopático, nos permite ir nos adaptando naquele corpo, naquela cultura, naquela vida, naquele modo de ser, sucessivamente. E aí sim, vamos nos transformando ao longo do tempo, dentro da enxertia que o trigo faz como alimento, vamos deixando de ser joio, endurecidos, egoístas e vaidosos, e vamos compreendendo. Quem compreende tem indulgência, quem tem indulgência tem piedade, quem tem piedade tem amor. O Brasil vem passando por momentos de avanço. Ao longo de vários anos, nós vem uma crescente na questão de direitos para negros, mulheres, indígenas, mas ao mesmo tempo que esse avanço vem proporcionando uma certa facilidade para as pessoas, por outro lado, nós temos também um ódio crescente por parte de um público distinto. E qual seria o papel do cristão diante de toda essa intolerância que estamos vivendo no momento? O Evangelho é um alimento permanente para todos nós. E nele consta o que fazer agora. Porque nós não mudamos da época de Jesus para cá, nem de antes dele nós não mudamos. Quando estávamos no deserto com Moisés, fomos intolerantes com ele quando ele chegou com os 10 mandamentos. Quando Jesus chegou na terra, encontrou o quê? Preconceito, discriminação, vilipendiação de direitos. Mas mudou? Não. Houve o aprimoramento. O que é que devemos fazer enquanto cristãos, principalmente nós espiritistas? Existe algo chamado benevolência, indulgência e perdão. Há um certo desconhecimento das realidades. Existem políticas públicas que já foram publicadas, que se encontram servindo o país e ao povo. Consequentemente, assim que aqueles intolerantes que alguém achar vai tentar fazer alguma mudança, seja no Congresso, da forma do Legislativo, no Executivo, no Judiciário, eles não conseguirão, porque os avanços na chamada lei de progresso, não há retroação, não se pode mudar. O que fazer com os intolerantes que estão do meu lado, aqueles que estão na minha frente? Qual é o nosso papel enquanto cristãos? Instruir, compreender a pessoa. Ao nosso lado, vamos encontrar analfabetos, não é isso? Vamos encontrar especialistas, vamos encontrar mestres, doutores e pós-doutores. Mas somos todos humanos. Já imaginar um pós-doutor dizer assim, não, eu não moro naquele prédio porque lá reside muitos que só têm o ensino médio. Eu não entro naquele restaurante ou naquele cinema porque ali não tem mestres e doutores. Já pensou um negócio desse? Então, precisamos estar juntos. Volto novamente à questão do joio e do trigo. A colheita será feita de forma adequada. E nós, com o coração pacificado, precisamos ter a compreensão que aí vem a nossa cota de sacrifício. Quando Bezerra de Menezes, no 3º Congresso Espírita, disse assim, eis que retomaremos na transição planetária o martiriológio da época do Cristo. As perseguições, as perturbações emocionais e morais. Naquela época eram apenas físicas, agora não. É a nossa posição de como apaziguar os corações e amenizar aqueles que estão com a flor da pele para explodir, por não compreender o que está acontecendo, nem tampouco ter uma noção do seu papel frente àquela criatura que está passando por uma prova, uma expiação, que no seu íntimo nós não podemos entender. Então podemos ser tranquilo, porque quem governa o planeta Terra é Jesus, o amor de nós que nós temos aqui vem de Deus, e o que está implantado no país enquanto políticas públicas, nada será alterado. Agora é preciso que nós permaneçamos vigilantes. Vigiai e orai. Vigilante no princípio da horizontalidade entre nós, o que fazer no cotidiano.
Ora, nós temos as páginas sociais, nós temos nosso sistema de comunicação, temos a nossa parentela. Conversar, esclarecer. Muitos confundem a discussão com desentendimento. Não, discutir é uma duplicidade de troca de ideia. É alguém apresentar um argumento e o outro um contra-argumento. Então vamos apresentar o que já está posto e os avanços que nós tivemos de forma moderna em nosso país. Então é só apaziguar o coração e aquilo que nós pensamos, ele consegue ser implementado. Então basta dizer em nosso coração que se mantenha o que nós já avançamos e que seja aprimorado aquilo que nós avançamos está com defeito. Tranquilizemos nossas almas, tá bom? Porque a lei do progresso ela é contínua, não é possível retroagir. Podemos até, não sei, estacionar, isso é possível, mas a partir do momento que se perceber que maus tratos àqueles que são minorias ou aqueles que são diferenciados, comunidades que tinham adquirido condições, como vocês me falaram, a questão das cotas sociais, tem a cota indígena, tem a cota dos negros e tal, se alguém vem questionando isso, é porque não entende o débito que o país estava tendo com esses grupos e, ao mesmo tempo, teve um momento de lucidez, resolveu restituir. Então, só o amor constrói. Basta manter o amor no coração para compreender os intolerantes. Que, na realidade, eles não são intolerantes, eles não têm conhecimento. E somente o conhecimento que nos liberta. Então, Gilberto, diante de tantas coisas que têm vindo à tona, como vários estados que estão sendo, entre aspas, dominados por traficantes e também um crescimento na questão da violência doméstica. Será que o Brasil realmente é o coração do mundo e a pátria do Evangelho? É uma pergunta interessante que nos deixa inquietos, né? Mas vou voltar numa orientação muito simples na nossa obra basilar, que é o Livro dos Espíritos. É possível a humanidade, perguntou Kardec, comprometer a marcha do progresso? Eles disseram não, porque seria como uma pequena pedra embaixo da roda de uma carruagem. Então não é possível haver comprometimento no que está acontecendo aí. Mas qual é o motivo? Volta à obra basilar do Livro dos Espíritos. Como é que a humanidade vai conseguir avançar seguindo os desígnios divinos? Ou o nosso país como pátria do mundo, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É simples, o abalo que nós estamos recebendo. Mas para que esse abalo? Para que de ver, dar visibilidade, porque agora é assim, a violência doméstica, principalmente contra as mulheres, a questão, né, da discriminação, preconceito contra as pessoas que têm orientação sexual diferenciada, a criminalidade exacerbada, os presídios sendo dominados por eles e em alguns lugares com intervenção ou coisa parecida. Quando Jesus chegou à Terra, como é que estava? É só perceber. É natural a transição. Mestre, é possível saber quando se dará o fim dos tempos? Nem eu sei, nem os anjos do céu, que são os espíritos superiores, somente Deus. Mas posso vos dar uma dica. Haverá reinos contra reinos, nação contra nação, filho contra pais, pais contra filho, irmãos contra irmãos. Nós estamos vendo divergências religiosas que não deveria ter, são as nações contra nações. Rumores de guerra, que são só rumores de guerra. Estamos vendo filho contra pai, irmão contra irmão, né? Filhos que assassinam pais para poder fazer usufruto do patrimônio. É assim? Parece estranho, mas é a chegada da luz. Deixou bem claro, está lá no Evangelho, né? Nesse período haverá essas alterações. Mas para que isso? Para levantar os bons. É para que nós deixemos o nosso conforto, a nossa zona de conforto, e venhamos partir para a zona de confronto. Aí eu volto às páginas sociais, às conversas ombro a ombro, na sua mesinha que está almoçando com um colega de trabalho, dialogar sobre esse processo da instrução e do amor. Fazer com que corações sejam tocados do seu comportamento e procedimento no dia a dia. E devemos lembrar que nem tudo que César escreve é o que vai ser validado no comportamento humano, mas sim o sentimento. Tudo que está lá na lei de César não vale nada para nós como pátria do mundo, coração, né? Coração, pátria do Evangelho. Vale aquilo que nós sentimos um para com o outro. Ora, na época que Jesus chegou, estava bem pior do que hoje. Com certeza, muito pior. Hoje está ótimo, porque na época dele, um grupo ficava sabendo. Né? Pessoas eram massacradas, etnias eram destruídas, nações eram vilipendiadas.
Se nós retornarmos ao Antigo Testamento, à primeira revelação, Davi destronou e matou muita gente. Provavelmente Hitler não matou metade do que Davi com seu exército tem matado. Poucos cristãos costumam falar sobre isso. Mas Jesus veio à Terra e trouxe consolação. Mas só que agora não é a chegada dele. Não é um processo vertical de ação da divindade. É o nosso posicionamento horizontal de olhares humanos um para com os outros. Os abalos estão ocorrendo para redescobrirmos a nossa humanidade. Vou contar um fato que aconteceu há uns 2 ou 3 anos. Uma determinada área de São Paulo, eu acho, tinha mansões e prédios, todo cercado, e eles viviam sendo atacados. E um dia um dos moradores foi fazer a corrente do bem. Chamou o grupo numa assembleia e falou: olha, não adianta a cerca, estão quebrando, estão entrando, vilipendiando nossos carros, estão deixando o miguelito, aquelas pregos para cortar pneu, né, que nós podemos fazer com eles. E todo mundo ficou olhando. Aí ele disse assim: alguém aqui é músico? Aí eu levantou a mão. Alguém aqui é bailarino? Alguém aqui é professor de inglês, de português, de dança? Alguém aqui sabe dar aula de artes marciais? Juntou um grupo. Derrubaram a cerca do condomínio, está lá até hoje isso. Saiu reportagem em rede nacional. Derrubaram a cerca do condomínio. E eles saíram em direção àquela comunidade, que nós usamos pejorativamente de favela. Acabou as agressões sobre eles. Então, precisamos sair do nosso edredom, da nossa caixinha e nos tornarmos humanos. Não importa o padrão intelectual, cultural que temos, somos todos humanos e precisamos olhar para o outro enquanto humano. A violência está aí porque os bons se recolheram, não abriram os braços para educar, para servir e para amar. Nós conseguiremos sim, nós já somos, nós não conseguiremos, nós somos o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Só que Jesus, muito sábio, para nos tirar da zona do conforto, abre nossos olhos e olha o que está acontecendo. Mexa-se, porque é somente entre nós que vai acontecer a instalação do reino de amor na terra. Não virá Jesus novamente aparecer aqui nas praças públicas para poder fazer o que nós aprendemos. Todos nós que já temos uma semana do Evangelho, temos plenas condições, sozinhos ou acompanhados, de remodelar corações, provocando pensamentos, despertando consciência e edificando vidas. Somos, sim, Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho. Muito obrigado, Gilberto, e muito obrigado a todos, e que Deus abençoe a todos nós.